Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sexta-feira, hoje, dia 4 de junho de 2021, estamos de volta. Eu, Nus Amorim, este seu amigo aqui de Cuiabá, para todo mundo, refletindo, discutindo, conversando assuntos que dizem respeito às nossas vidas. Hoje, dia 4 de junho, nós vamos falar sobre as perspectivas do retorno do Queiroga para a CPI da pandemia lá no Senado. Semana que vem, terça-feira, ele volta, o ministro da Saúde. Vamos falar também sobre a não punição, pois é, a não punição do Pazuello, general Pazuello, pelo Exército Brasileiro. Vexame? Vamos discutir. Flávio Bolsonaro, o senador, filho do presidente, se filiou ao partido Patriota. Pois é, né? E as polícias e a política, a politização das polícias nos estados. Qual seria o reflexo disso na sociedade? Aqui você vai colocar o dedo nestas feridas. Bom, os números da pandemia. Antes de começar a falar sobre os números da pandemia, eu convido você a entrar na nossa página. Vote, V-O-O-T-I, entre, dê like, fique até o final da nossa conversa, nossas reflexões, né? E inscreva-se aqui embaixo, ó, aqui, ó. Coloca inscreva-se, traga mais gente, vamos ampliar nossa família aqui no Vote. 2.082 pessoas morreram nas últimas 24 horas do Covid-19. Muita gente, pois é. Já chegamos a 469.784 mortes desde o início da pandemia. Hoje, com certeza, nessa altura, já ultrapassamos 470 mil, infelizmente. Rumo aos 500 mil, meio milhão de pessoas perdendo a vida em nosso país. Com certeza, ainda até o meados desse mês, nós deveríamos chegar a esse número triste. Semana que vem nós teremos a continuação da CPI da pandemia. A CPI lá no Senado está investigando exatamente as ações, as omissões do governo federal no combate à pandemia, no combate ao Covid-19 no país, desde o início. E uma série de fatores estão sendo colocados, muitas pessoas estão sendo ouvidas, autoridades, ex-autoridades, né, ministros, enfim. E nessa próxima terça-feira, quem vai retornar ao Senado, à CPI, é exatamente o atual ministro da Saúde, o Dr. Queiroga. Ele vai voltar lá porque uma série de coisas tem que ser esclarecidas. Que ele hoje é o principal mentor da saúde no país, ele é a pessoa que é responsável pela pasta e tem muito a explicar. Uma delas, por exemplo, foi a situação agora recente da Luana Araújo, que foi convidada pelo Queiroga, e ele sempre disse que tinha autonomia. Ele disse lá na CPI, não, o presidente me deu autonomia, carta branca para eu montar minha equipe. Pois é, deu tanto carta branca que ele chamou a doutora Luana Araújo, essa que foi depor aí na quinta-feira, deu um show de bola, na verdade, né? Na quarta-feira, deu um show de bola, falou, levantou as questões com técnica, com conhecimento, com a ciência, com a medicina ao seu lado. Realmente uma pessoa capaz. Tem muita capacidade. Pois é, ela foi convidada pelo Queiroga para compor a equipe, inclusive ocupar a pasta da Secretaria de Enfrentamento do Covid, uma pasta específica do Covid, e, no entanto, não ficou nem 10 dias. O presidente da República, pelo que a gente percebe, inclusive numa fala dele depois, ele colocou, aqui nós temos a questão política, né? Então, obviamente que houve uma ingerência por parte da presidência, né, por parte de quem manda de fato, que é o Bolsonaro, e o Queiroga teve que demiti-la, sem nem mesmo ter sido publicado. O nome dela não chegou a ser publicado. Ela pegou a mala e foi embora. Então, são esses aspectos que têm que ser esclarecidos, sabe? Porque não dá para a pessoa ir lá, mentir, falar o que bem entender e voltar para casa numa boa, numa legal. Afinal de contas, aquilo ali é uma CPI. São senadores da República com poder de polícia, investigativo, que podem quebrar sigilos bancários, né? Sigilo, enfim, é uma autoridade, são autoridades e o Brasil está assistindo aquilo. E a pessoa não pode ir lá e mentir abertamente, escancaradamente e voltar para casa rindo, não é verdade? Pois é. Então, muita coisa ainda. O Queiroga, na próxima terça-feira, vai voltar lá e tem que esclarecer.
Enquanto isso, mudando de assunto aqui, o general Pazuello, o ex-ministro da Saúde, aquele mesmo, né, que diz que ele manda e eu obedeço, pois é, continua, né, debaixo das asas do Bolsonaro, e o Exército simplesmente em ordem unida, sabe? O Bolsonaro deu, sabe, quem já serviu o exército sabe o que é a ordem unida, né? O comando e o pessoal tudo marchando ali, os soldadinhos tudo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, meia volta, vou ver, direita, vou ver, esquerda, vou ver, né? E todo mundo faz aquela, pois é, aí em vez de mexe tem um que vai pro lado errado, pois é. Mas o Bolsonaro deu uma ordem unida para os generais, o generalato do Exército Brasileiro, que disseram sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor, e não puniram o Pazuello pela manifestação lá no Rio de Janeiro, ele no palco. Aquilo ali não foi uma manifestação política. Não teve nada, não teve nenhuma manifestação, não teve ninguém falando sobre questões políticas, né? O ato em si não foi político, certo? E o Pazuello podia ir lá. Ex-ministro, inclusive, sem máscara, ex-ministro da Saúde. Que belo exemplo deu o ex-ministro da Saúde, que foi lá na CPI e disse que era a favor, sim, da máscara, do distanciamento. Ele se distanciou lá, com máscara e tudo, né? Que belo exemplo. Que belo exemplo deu um general de 3 estrelas, general de 3 estrelas, de divisão. Que belo exemplo, desobedecendo as normas do Exército Brasileiro. E que belo exemplo deu o general Paulo Sérgio, o grande comandante do Exército Brasileiro, que diz amém ao presidente para não perder o cargo, é claro, né? Porque se ele pune, provavelmente o Bolsonaro, né? Não, então tira ele, vamos colocar outro general subserviente que entre lá, informa e obedeça a ordem unida do presidente. Que vexame, a que ponto chegou o Exército Brasileiro? Esculhambou. Na verdade, esculhambou, né? O Exército agora tá, sabe, é uma situação deprimente. O Bolsonaro tá fazendo de gato e sapato todas as instituições praticamente. Tá fazendo. Agora vai colocar mais um no Supremo Tribunal Federal. Já tem um e vai colocar mais um homem dele lá. Quer dizer, vai fazer de gato e sapato também o STF, né? E tá fazendo, porque os processos contra ele vão se arrastando. Ele não foi ser ouvido ainda, até hoje o STF não decidiu se ele vai ou não vai depor na questão do aparelhamento da Polícia Federal. Ele faz ou não faz de gato e sapato, sabe? Os filhos dele não fazem de gato e sapato? Fazem. Estão aí comandando, entrando, fazendo, né? O Carlos Bolsonaro não influenciou lá na questão da compra de equipamentos de espionagem, de escuta, de investigação, contrariando o Exército Brasileiro? É o filho dele. É o Bolsonaro, mandando e desmandando em todas as instituições. E ele disse, não vai punir o Pazuello. E não puniram. Passaram panos e todo mundo fica numa boa, acomodado, o Exército fica ali, daqui a pouco todo mundo esquece, tá tudo bem, né? É assim que é. Outra notícia, ainda ligada a essa situação, né, de aparelhamento, as polícias, que são, eu até esses dias elogiei a postura da maioria do corpo policial nos estados, né, as polícias militares, que agiram com tranquilidade, pelo menos sem truculência, contra as manifestações de fora Bolsonaro, basta esta besta, né? Basta dessa besta, é o slogan nosso aqui, essa besta que vai embora. Pois é, as manifestações na maioria dos estados, todos os estados teve manifestações. O único que teve problema foi em Pernambuco, né? Que, ao que parece, alguma pessoa ligada ao bolsonarismo deu ordem para atirar com balas de borracha, 2 pessoas atingidas, uma perdeu a visão, enfim. É um absurdo lá em Pernambuco. O governador já agiu rapidamente, já afastou o comandante, já está investigando e vai punir, e deve punir com rigor, porque o governador tem que ter o controle da tropa. Ele é o comandante da tropa, não o presidente. Mas tem gente que é simpático ao Bolsonaro, a maioria gosta do Bolsonaro. Mas a polícia militar não tem que ter política, não tem que gostar de A, B ou C. A política não pode entrar nos quartéis, nem do Exército, Marinha, Aeronáutica e nem também das polícias militares, dos corpo de bombeiro, não. Na Polícia Federal, política não pode estar envolvida dentro, entranhada nessas forças policiais.
Essas forças servem o povo, a população, a pátria, e não o Bolsonaro. Eles não podem servir, mas eu tenho simpatia. Sim, pode até simpatia, mas não pode atacar uma manifestação democrática, pacífica, como foi em Pernambuco. As pessoas estavam só com bandeira, sem agredir ninguém, se manifestando democraticamente, e eles atiraram? Com ordem de quem? Lá em Pernambuco. Quem comandou? Quem deu a ordem para atirar? Sabe? Para quê? Por quê e quem? Quem e por quê nessa ordem, né? Então, ó, mas as polícias no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, São Paulo, sabe? Mesmo com as simpatias que possam ter de A ou B, eles têm que ser disciplinados. A polícia militar tem que ter o quê? A disciplina de que eles servem o povo, a população, o Estado, a pátria. E não o presidente ou o governador. Não. Eles servem o povo. Eles estão ali para garantir a segurança do povo, a segurança pública. Eles são servidores públicos. Quem paga o salário deles, do policial militar, ao coronel, ao general, é o povo brasileiro. Cada cidadão que paga imposto é que paga. Aquele cidadão que tomou um tiro no olho e ficou cego é que paga o salário do soldado que atirou, do coronel que mandou atirar. Somos nós que pagamos o salário deles. E não há nenhuma explicação para que eles nos agridam. Eu não vou pagar um soldado para atirar em mim. Porque quem paga o salário deles, repito, somos nós, a população, com os nossos impostos. Simples assim, tá? E para terminar, Flávio Bolsonaro, né, a questão política, ele se filiou agora ao Partido Patriota, olha só, Partido Patriota. E ele diz que vai fazer chover, vou fazer chover aqui. Ele vai mandar e desmandar, ele, a família Bolsonaro, né? O papai deve também ser incorporado ao Patriotas, provavelmente, né? Enfim, o senador já filiou. E chega lá com escândalo da rachadinha nas costas, né? Chega lá com denúncias no Supremo Tribunal Federal de tentar manipular a Receita, fiscais da Receita, para se defender no escândalo da rachadinha, sabe? Comandado inclusive pelo próprio pai, Bolsonaro, comprando mansão de 6 milhões de reais em Brasília. Da onde que vem tanto dinheiro, né? Tanta riqueza, tanta fortuna? Pois é assim. E aí eu pergunto, um partido político que aceita pessoas com tantos processos, com tantos problemas nas costas, ou é cego ou é conivente. Ou cego ou conivente. E você, vai ser cego ou conivente? Reflita comigo, dá like, bastante like aqui, ó, dá bastante like se você gostou, e faça seu comentário, inscreva-se, página Vote, eu preciso que você entre em nossa página, venha refletir com a gente, vamos crescer nossa família, um abraço, boa sexta-feira.